Heitor Benatti. Então, Heitor, fala um pouquinho assim, quem é o Heitor, o padeiro, o pizzaiolo. Então eu sou um padeiro formado pelo Senac, padeiro artesanal, né? A gente trabalha com a fermentação natural, uma longa fermentação. E sou formado pela Escola Italiana de Pizzaiolo e tenho o curso da Napolitana e da Pizza Romana. O estilo da pizza, o que eu faço hoje é uma pizza napolitana, mas eu faço a pizza napolitana também com a fermentação natural. Então eu dou uma cara da napolitana com alguns toques da panificação. Eu trabalho junto, os dois mundos eu trabalho junto, tanto a padaria como a pizzaria, né? Os dois mundos são num só. O forno de esteira para minha pizza nunca tive problema, né? Então sempre foi como eu trabalho geralmente os insumos bem proporcionais, tudo certinho, então para mim sempre foi muito bom, eu nunca tive problema com o forno de esteira. Sempre deu o resultado que eu gosto, né? Então uma pizza com a borda bonita, pintada, não é aquela pizza que fica crocante, ela fica uma pizza assada, mas não fica crocante, que hoje o que a napolitana puxa mais é isso, né? Então, para mim, a pizza, realmente, o forno, eu não tenho do que me queixar. O forno é muito bom. Eu acho que o ambiente é importante tanto para a massa como para o forno. Então, tu sempre tem que estar com temperaturas iguais, não adianta ter corrente de ar, porque se tu entrar com corrente de ar em cima do forno, pode perder a temperatura. Como a massa, não adianta tu entrar com a massa a 8 graus num forno que está a 40, então porque a massa não vai assar, então tua massa tem que estar respeitando também a temperatura da massa. Então a massa tem que estar sempre geralmente a 18, a 22 graus, né, para ela poder entrar no forno, porque se tu colocar uma massa abaixo disso, tu vai baixar a temperatura do forno e pode ser que ela não fique numa temperatura correta de assamento. E controlar essa temperatura desde lá da amassadeira. Né? Desde a amassadeira, isso aí. Sair com tempo, desde que vai para temperatura ambiente, para temperatura controlada, sempre é tudo bem controlado, né? Então tu sempre trabalha, temperatura e tempo são controlados. Hoje temperatura e tempo a gente diz hoje que é ingredientes da pizza ou do pão, porque é muito importante. Eu tiro a massa um ponto antes do ponto de véu, né? E deixo ela trabalhar sozinha e ela vai dar o ponto de véu sozinha na massa. Então, geralmente, eu dou uma ou duas dobras, dependendo como está a hidratação da minha massa. E é ali que eu dou o ponto de véu. Então, eu tiro um ponto antes, eu chego no máximo, como a fermentação natural, a gente trabalha no máximo a 26 graus quando sai da maceira, então eu tiro ela com 22 a 24 graus. Aí, se eu deixar passar da maceira no batimento, tu tira, coloca em caixa e coloca numa câmara fria para recuperar a temperatura e depois tu faz a manipulação. Se ele não conseguir controlar a temperatura e tempo, ele vai ter problema no assamento. Até porque se não adianta tu encher uma pizza de fermento, se uma fermentação correta, ela tem de 8 a 12 horas, né, de tempo, no correto da fermentação. Então tu acaba colocando mais fermento para acelerar esse processo. Então tu tá com uma pizza realmente pesada, né? Massa passada no tempo. Provavelmente colhe na tela, tu não vai conseguir tirar da tela, né? Uma massa que passa da fermentação, ela já está degradando a fermentação, então ela vai estar num ponto murcho, em vez de ela estar com a cachopa, né, que ela fica alta, ela vai estar num ponto murcho, e ali com tal ponto murcho tu já perdeu a tua massa. O certo é nem tu usar, o certo seria tu usar ela como uma massa fermentada, porque se tu colocar na tela ou colocar em alguma coisa, pode ser que ela colhe, ou rasgue na manipulação, né? Então tu sempre tem os pontos corretos, então ponto correto de massa, tu quer fermentar mais tempo, tu vai ter que usar uma farinha que aguente o tempo que tu quer de fermentação. Não adianta tu usar uma farinha fraca e querer fermentar 72 horas. Ela vai rasgar, ela vai colar, ela não vai aguentar esse tempo de fermentação. Eu diria assim que o mínimo seria 8 horas, uma fermentação boa. Né? Então é tu fermentar 8 horas. Uma farinha adequada. Até na verdade assim, ó, a fermentação vai ocorrer de 8 a 12. O resto ela matura, o resto ela descansa, ela vai crescendo aos poucos. Por isso que a gente acaba trabalhando com uma longa fermentação e temperatura controlada no frio, para essa fermentação ocorrer devagar e não tão rápida. Mas o ponto de fermentação de qualquer massa, o correto, é de 8 a 12 horas. Então se tu bater uma massa hoje de manhã e deixar 8 horas em temperatura ambiente, ela fermentou um tempo bom ela teve um tempo bom de fermentação. Após isso ela começa a maturar. Então tu vai maturar mais 4, mais 12, mais 18 horas. Mas aí tem muito a ver temperatura, tempo e farinha, que tu vai usar para poder fazer isso. Então, como eu trabalho geralmente com a pizza napolitana, né, a gente trabalha uma pizza equilibrada, uma pizza que a gente não dá tanta importância para o recheio, mas sim para a massa, né, porque como tem que ser tudo certinho, a gente
É tudo pouco, é nada um monte, nada que pese. É realmente uma pizza que tem que estar no seu ponto ideal, na temperatura, para o forno ajudar no assamento da pizza, dessa massa aí. A massa da fermentação, realmente a fermentação de 24 horas ela fica mais digestiva. Ela é uma massa, a fermentação natural ajuda na digestibilidade, no sabor. Como ela fica uma pizza mais leve, tu come uma pizza tranquilo, uma pizza e meia, 2 pizzas. Porque ela é uma pizza mais leve, realmente. Mesmo se tu colocar a mesma gramatura com uma fermentação longa e uma gramatura com uma fermentação curta, tu vai ter uma pizza mais leve, um glúten mais desenvolvido, mais digestibilidade nessa massa, porque essa longa fermentação ajuda em tudo nisso daí, né? Então vai te abaixar o índice glicêmico de uma massa, então ela fica mais leve, realmente ela fica mais leve e tu consome mais. A pizza napolitana hoje a gente faz uma espessura bem fina de meio, né, e bordas proporcional. Hoje tem agora pizza napolitana que se chama 2.0 ou canoto, que acaba sendo uma borda mais larga, mais gorda. Que eu gosto mais da borda mais larga e mais gorda, porque como eu gosto de sentir mais o sabor da massa, então eu prefiro deixar um pouquinho mais gorda. Eu acho que para o forno de esteira, quanto mais equilibrado entre massa, molho e o recheio, mais fácil de assar, mais fácil de dar um padrão para a tua pizza. Então tu vai conseguir manter uma caramelização mais bonita, porque não vai ter nada pesando, não vai ter nada, nem que daqui a pouco pode te colocar um recheio gelado que vai atrapalhar na tua cocção do teu forno, porque tu tá entrando com uma massa, a temperatura tá quente e aquela tua massa tá fria, ou o teu molho tá frio. Então sempre é bom tu deixar num ambiente que tudo seja controlado. Então pro forno conseguir fazer o trabalho dele também. A minha massa eu faço de 250 a 270 gramas. Vai depender muito do caso, mas geralmente é nessa proporção. Dá um disco de 27 centímetros, um palmo eu diria. Bem tranquilo, dá mais ou menos 70 gramas de molho, umas 100 gramas de mussarela de búfala para uma marguerita. Então eu tento manter bem equilibrado toda a minha pizza. Massa crua sempre, temperatura certa da massa, não adianta trabalhar com massa gelada. Embora às vezes seja mais fácil tu manipular uma massa gelada, mas a hora que vai pro forno ela não assa. Então é bom trabalhar sempre com a temperatura correta de massa. Acima dos 18 até os 22 graus consegue trabalhar legal uma massa. Se tu pegar uma massa que ela está degradando, que ela passou do ponto, provavelmente ela vai colar na tela, ou ela não vai dar um salto de borda. Tem algumas coisas que acontecem, então ela cola, realmente vai passar na tela, tu vai tirar ela, tu não vai conseguir tirar ela da tela porque ela vai estar colada, porque a massa degradou. Então a massa já está para baixo, já passou o ponto de fermentação, então ela não dá certo. E mesma coisa às vezes com a massa fria, ela pode ser que ela cole na tela a massa fria. Massa fria que tu diz é congelar, não, da geladeira? É da geladeira e manipular direto. Se a massa está fria, 8, 10 graus é uma massa fria. Então ela pode colar na esteira. E pode, como a massa está gelada, tu vai colocar os insumos, vai baixar a tua temperatura do forno. Porque tu está entrando com a massa gelada. Então se o teu forno está 400 e 400, tu vai colocar essa massa gelada, ele vai sentir e vai baixar a temperatura. Umas 2, 3 horas antes de ir para o forno, pelo menos isso, para que ela consiga manter uma temperatura legal. Eu ligo o forno, vai demorar uns 30, 40 minutos, dependendo da temperatura que tu vai usar, para o forno chegar no pico que eu quero usar. E depois disso já começa a manipulação de massa e passar na esteira. Então é bom sempre deixar ele bem aquecido dentro, para te pegar o forno quente é o que tu precisa que ele faça. Para chegar aos 400 graus demora uns 30 minutos. 400 embaixo e 350 em cima. Até não chegar aos 400 que eu uso, eu não ligo. Eu não passo. Pelo menos o de baixo tem que estar na temperatura correta. Então por isso que às vezes pode demorar mais, porque se o teu ambiente está frio, é muito frio, pega o inverno, ele vai demorar mais para aquecer. Se tem passagem de ar onde ele está, pode demorar mais para aquecer. Então a gente liga o forno, espera aparecer o painel e faz ele funcionar. Então minha passagem está de 2 minutos e meio, minha temperatura embaixo é 400 graus, e a temperatura. Então eu vou baixar a temperatura de cima para uns 350. E agora é só esperar ele aquecer. Como já está uma temperatura boa ali, já não vai demorar tanto para aquecer. É rápido, na verdade. Eu acho rápido porque tu
passa 2 pizzas, aí tu pode passar... Geralmente eu deixo um intervalo, porque se eu preciso dar uma manipulada nela na frente, para colorir toda ela, para ficar com a bordinha bonita. Então eu espero às vezes um pouco, né? Então tu coloca 2 minutos e meio, 3 minutos, passa 2 pizzas. Mas dá 2 minutos e meio na passagem. Porém ela acaba te deixando longe da resistência. Então ela acaba, tu tem uma camada entre a massa e a resistência. Na verdade tu fica com 2 camadas, porque tu fica com a esteira e com mais essa tela. Então se tu acaba tendo uma pá de pizza que tu consiga colocar direto dentro do forno, o resultado seria muito melhor. Como eu não tenho essa pá de pizza, eu acabo usando a tela e se precisar eu tiro ela no final e dou uma forneada na boca dela. Que acaba sendo importante pro final o resultado final da cocção da pizza, né? Tu passa na esteira, para limpeza é bem fácil, para te desmontar o forno é bem fácil, tu pode passar um soprador para tirar o excesso de farinha, então a limpeza do forno é muito prática, é muito fácil limpar o forno, não tem tanto problema. No assamento, porque tu vai estar com uma farinha cru, né? Uma farinha crua, então se tu deixar o excesso dela é uma farinha crua, vai fazer mal pro teu organismo, né? E tu vai acabar queimando uma farinha no forno, né? Então tu pode ter mais um patamar de diferença de camada em cima mais um bloqueio no calor do teu forno, né? Então tu tem que colocar o mínimo de farinha, tu pode manipular, mas tu vai abrir, tu vai ter que tirar aquele excesso de farinha. Tu vai pôr uma filé, eu acho que tu vai ter que mexer em temperatura, né? Porque temperatura e tempo, porque tu vai ter uma massa, um recheio mais pesado, tu não vai conseguir passar um recheio mais pesado numa massa que tenha menos recheio. Então tu acaba, tem que desenvolver de repente uma temperatura diferente para uma pizza mais recheada. Talvez mais tempo e menos temperatura de cima, talvez mais temperatura embaixo, um pouco menos temperatura em cima, e o tempo que ela passa dentro, talvez ela demore um pouco mais. Então tu vai ter que equilibrar. A temperatura de baixo pode ser sempre alta. Como vai subir, né, o calor sobe, tu pode deixar a temperatura em cima porque ela não vai queimar, porque vai ter bastante cobertura. Então aquela pizza já vai estar úmida. Então talvez em cima, para não queimar muito em cima, tu baixa um pouco em cima e talvez aumente um pouco esse tempo de passagem no tubo. E embaixo tem que ter aquele calor forte, né? Não precisa sair em cima, tem que ter o calor forte de baixo. E talvez por causa da cobertura tu vai colocar em vez de passar em 2 minutos e 30, tu passa em 2 minutos e 40 de repente. Então tu deixa passar um pouco mais de tempo, porque como tem uma cobertura pesada, tem que dourar aquela parte de baixo. Eu geralmente trabalho com azeite. Eu vou dar uma manipulada na massa. Então a gente empurra o ar para as bordas, sempre empurrando o ar para as bordas para preservar a borda. Tira o excesso e faz a manipulação da massa para tirar o resto da farinha. Tirar o resto da farinha. A gente acaba tirando mais um pouco o excesso. Então, ó, tu vê que a massa está fina no meio, tem uma elasticidade boa, uma extensibilidade boa. E é o que eu te falei, ó, é mais ou menos o palmo da minha mão. Tá? Uns 25, 27 centímetros. De disco mais a borda. Então, agora, essa é a farinha integral? Essa aqui é uma massa com farinha integral e farinha branca. Então, ó, vou usar o disco, tá? Vou usar a tela, então vem o molho. Não é qualquer queijo que gratina. O queijo tem que ser um queijo bom para gratinar. Então depende do queijo que tu está usando, ele vai gratinar. Dependendo do queijo que tu está usando, ele vai derreter. Então tem que ver que queijo tu vai usar. Então matéria-prima é muito importante para o resultado da tua pizza, né? Então a gente acaba de montar. Então estou passando a temperatura em cima, está passando agora em cima 350, embaixo 397. Eu uso mais ou menos essa temperatura. A pizza sai bem caramelizada. A fermentação tá boa, dá para ver os pontos. É que ela ficou tigrada, como a gente diz, né? Tigrada, tem os pontinhos, parece fica tigradinho.